Um outro ponto chave para você entender melhor aqui o meu método é a relação entre teoria musical e a prática. Tá? Então vamos também comparar com a linguagem para a gente aplicar igual na música. Tá? Quando você aprendeu a falar, você não aprendeu teoria da língua portuguesa para começar a falar. Você aprendeu falando, praticando, criando, como eu já falei, né? E aos poucos você foi conseguindo formar frase, você conseguiu falar, você já conseguia falar. Tá? E depois de uma certa altura lá da tua infância, você começou a ir para a escola e começou a ter aulas de língua portuguesa. Tá? E veja que é bem importante esse ponto, a teoria, né, as teorias de substantivos, adjetivos, verbos e tudo mais, elas foram ensinadas e com elas você aprendeu a falar melhor, aprendeu a falar mais bonito, aprendeu a falar certo, aprendeu a aumentar o seu vocabulário, aprendeu a escrever, então você melhorou a sua fala, mas você não aprendeu a falar com a teoria. Você de nada ia adiantar essa teoria da língua portuguesa se você não soubesse falar, entendeu? Então você precisava ter essa prática, já precisava aprender a criar, porque você aprendia a falar verbos e depois lá na escola você viu que você tem umas regrinhas para os verbos para você poder falar certo esses verbos. Mas se você não soubesse como criar alguma coisa com verbos, você não ia, aquela teoria não ia te adiantar de nada. Você não ia conseguir entender para que serve aquilo. Tá? Então a teoria te ajudou a falar melhor, não te ajudou a aprender a falar. Tá? Você já tinha aprendido a falar. E na música é exatamente a mesma coisa. E aqui é um ponto chave porque tem muito método e muito professor que passa muita teoria no começo e acaba cansando o aluno. E tem muito aluno que vê esse método, não entende a teoria e acaba desistindo. Aí fala, a música é difícil, não tenho jeito para ser músico, né? Então esse é o causador de muitos problemas aqui no ensino e no aprendizado de música. Então no meu método a teoria tem o mesmo papel da teoria da língua portuguesa. Você precisa aprender a falar, você precisa aprender a tocar, né? Falar música, né? Você precisa aprender a tocar, a já saber tocar várias músicas, né? Já precisa aprender a criar, né? Por isso que eu estou falando das aulas de improviso. E a partir daqui, que se você aprender teoria musical, ela vai te ajudar a melhorar, vai te ajudar a traçar novas semelhanças, a novas maneiras de pensar e tudo mais. Mas a teoria serve para te ajudar a dar esse upgrade. Não serve para aprender, para te ensinar a tocar música. Você precisa praticar, independente da teoria, você precisa já estar tocando, né? Já estar praticando. Então por isso que a prática aqui é muito importante. Você praticar, você tocar músicas novas e tal, é sempre importante. Tá? E aqui a parte da criação, que a gente vai entrar na aula de improvisação também, e você vai aprender a criar. Eu vou tentar fazer aula de improvisação com o mínimo de teoria possível. A gente precisa de uma ou outra teoria, mas é bem básica. Eu vou explicar toda a ordem da teoria aqui, vou localizar você para dizer, isso aqui você precisa saber disso, ou isso aqui se você souber disso, beleza, se não souber, depois você aprende. Entendeu? Mas aqui o mínimo, porque eu quero que você aprenda a criar, não toda a teoria. Tá? Nas aulas futuras de improvisação, que vão para diversos estilos, para pensar igual outros músicos pensam, né? Para ir mais a fundo, aí a gente vai entender alguma teoria, mas o foco aqui, a moral da história é o seguinte, que a teoria só serve quando você consegue entender ela na prática. Entendeu? Então, se você viu uma teoria, já estudou uma teoria musical e não entendeu, significa que você ainda não está pronto para entender aquilo. Então, continue tocando, continue aperfeiçoando, porque a teoria, isso é um mal de professor também, às vezes eu acabo cometendo esse erro, por isso que aqui nas videoaulas eu tomo muito cuidado para não atropelar. Depois que eu como professor entendo a teoria, ela é a coisa mais fácil do mundo. Ela tem sentido, ela tem lógica, ela te ajuda a tocar melhor, entendeu? Mas quando você está aprendendo, porque eu aprendi assim também, não aprendi uma teoria, nossa, agora sei tudo. Não, aprendi a teoria às vezes lá depois que eu ia perceber, nossa, essa teoria faz sentido por causa disso e disso, entendeu? Aí te recuperava a teoria lá de trás. E isso pode acontecer aqui normalmente nas aulas, nas videoaulas, principalmente nas aulas de teoria,
teoria, né? Você vê uma teoria, não entender e depois de um tempo você entende melhor, tá? Isso é completamente normal e não tem problema nenhum em ser assim, tá? Mas o fato é esse, não desconfie de métodos que vão muito na teoria, isso é independente do meu método de aula, né? A teoria é importante na medida que ela te ajuda a tocar. Se ela não está te ajudando, não aplique ela. O que interessa é o som. Vá pelo seu ouvido, que é muito mais interessante. Às vezes tem muitas músicas aí que o cara não respeita a teoria, porque no ouvido dele aquilo funciona. Na teoria, a teoria diz que não funciona, mas no ouvido dele funciona. E tem muitas músicas aí que os professores vão analisar e tá errado na teoria, mas a música funciona, a música dá certo. Entendeu? Então, lógico que ela é sempre importante, a teoria, mas assim, na medida que te ajuda na prática. E é assim que eu vou levar a teoria durante todas as aulas aqui que eu fizer.